Bom, hoje a gente vai retomar o painel do Fuscati. Tá? Há algum tempo atrás eu escolhi alguns instrumentos da ODG aqui que eu considero indispensáveis. Particularmente essa dupla aqui. Temperatura de óleo e pressão de óleo. Tá? Qualquer problema que você for ter no motor refrigerado a ar, esses dois manômetros eles são insuperáveis na questão de evitar maiores problemas, desde que você fique atento ao funcionamento. Por isso, naquele vídeo, eu tomei o cuidado de colocar esses dois que eu considero os mais importantes num ângulo de visão mais favorável para mim. Esse terceiro, pressão de combustível da minha bomba elétrica, eu não preciso ficar olhando para ele o tempo todo. O fato é, se você entrar no site da ODG, se você acessar o catálogo deles, você enlouquece de tantas as possibilidades, tantos instrumentos que você consegue colocar aqui. O que falta, na verdade, é painel, particularmente no Fusca. Se eu quiser colocar mais algum instrumento, eu posso colocar aqui embaixo. Mas ali você tem uma série de opções, voltímetro, contagiros e assim por diante. Bom, e marcador de combustível elétrico também. Tem um monte de instrumentos que você realmente fica na dúvida do que escolher. Qual é o instrumento preferido de qualquer pessoa? Quando você fala, vou comprar um instrumento para colocar no meu carro. Não é a temperatura do óleo, não é pressão do óleo, não é voltímetro, não é pressão de bomba de combustível, não é absolutamente nada disso. É o contagiro. O contagiro é o instrumento preferido de qualquer pessoa que estiver pensando em investir no instrumento. E o motivo disso é simples. Ele mostra a rotação do motor em tempo real. Você encosta o pé no acelerador, você vê o ponteirinho subindo. Isso daí é o que todo mundo quer ver, não adianta. Quando o primeiro carro que eu tive, eu sempre quis que ele tivesse contagiro, eu sempre valorizei carros com contagiro. E eu acho que com certeza é uma excelente possibilidade você colocar um contagiro. No projeto do Fuscati em particular, a gente definiu que somente esses três instrumentos eles vão ser mais do que suficientes para a gente poder rodar com uma segurança para o motor. Daria para colocar um contagiros aqui? Dá para colocar aquele contagiros gigante igual do Crotalos preso aqui, dá para colocar um menorzinho nessa grade do alto-falante. Tem uma série de possibilidades ali na ODG também. Mas eu acabei encontrando um item que eu quero não só compartilhar com vocês, mas eu considero que, apesar de parecer modesto, é um instrumento gigante quando a questão é controlar vamos dizer, o funcionamento do motor. Essa canetinha aqui é um shift light, tá? Basicamente o que ela vai fazer é uma luz que vai acender no momento que você atingir uma determinada rotação. Tonela, se eu vou ter um contagiro, para que eu vou ter um shift light se o ponteiro está me mostrando o tempo todo? Porque uma coisa é você estar sentado aqui, igual eu estou olhando de lado, conversando com a Bianca, e motor desligado, ou mesmo se eu ligar o motor eu posso ficar acelerando e ver o contagiros funcionando. Outra coisa é você estar dirigindo com as duas mãos no volante, prestando o máximo de atenção, e você não pode ficar procurando, ai meu Deus, quanto que está meu contagiro? Olhar aqui já é mais do que, vamos dizer, você desviar a atenção do que está acontecendo onde realmente importa, tá? Porque se você tiver que escolher entre evitar um acidente e ter o motor ir para o saco por causa de temperatura de pressão, com certeza você tem que evitar a primeira possibilidade. O motor você arruma, tá? Então, por mais que ele esteja acessível aqui, por mais que você consiga olhar, um contagiros, não somente no Fusca, mas em qualquer carro, você precisaria ficar olhando. Rotação do motor tem uma característica muito legal, que você acaba se acostumando com o motor, mesmo sem contagiros, você sabe mais ou menos até onde você pode contar com o teu motor, aonde você está judiando dele. Então vamos dizer, é um relacionamento ali íntimo que você acaba adquirindo quando você vai dirigindo o teu carro. Por outro lado, você está olhando para frente, você tem uma visão periférica aqui em volta, que você consegue, ainda que estiver olhando para frente, consegue perceber o passageiro fazendo um gesto, consegue perceber uma luzinha acendendo por aqui, e aí que entra o shift light. Você não precisa tirar o olho da onde realmente importa, que é a rua ou a estrada onde você está, e se você cometer algum, vamos dizer, se você se exceder na questão da rotação,
uma luzinha vai chamar a atenção da sua visão periférica. Ou seja, você não precisa colocar ela aqui, ó, para, ai, acendeu. Não, você pode colocar ela escondida, o brilho dela no momento que ela acender, aliado ao som do motor e a situação que você com certeza está prestando atenção, vai te ajudar muito. Existem dois tamanhos de shift light, esse daqui é o menorzinho, particularmente para o nosso projeto é o que eu achei o mais conveniente, tá? Então é esse que eu vou fazer a montagem. Dentro disso tudo que eu falei, que parte da minha experiência e da minha opinião pessoal, a gente precisa encontrar um local discreto, tá? E ao mesmo tempo de fácil acesso para minha visão periférica. Eu acabei encontrando duas opções aqui. Vamos ver qual que a Bianca acha mais legal. Uma delas é aqui, Bianca, apontado um pouquinho para cima, porque aí eu pego aqui na parte de cima do raio do meu volante, então eu vou perceber uma luz vindo aqui de baixo, eu já vou saber que eu estou me excedendo na rotação. Tá. Uma é essa possibilidade. A outra, como eu não tenho alto-falante, seria dentro do porta-malas, com ela apontada mais ou menos assim para mim. Ela acenderia aqui dentro, tá? Essa daqui foi bastante tentadora para mim, porque se você tiver alguma coisa acendendo aqui dentro e você não tiver um shift light, você encosta o carro e pega o extintor, porque tem alguma coisa muito grave acontecendo. A partir do momento que você tiver um shift light, ele vai te ajudar bastante nessa questão. Por que eu vou optar por instalar aqui? Porque o Fuscati é uma exceção, eu deixei ele sem alto-falante, sem nada, ele é um carro depenado, e muitas vezes você está se inspirando no vídeo que a gente está apresentando aqui, e você vai falar, ah, Tonela, eu queria ver como é que ele vai ficar aqui, ou de repente aqui, ou aqui. Na verdade eu vou dar a possibilidade para vocês de deixar ele montado aqui. Poderia montar aqui? Poderia. Ia ficar legal? Com certeza ia ficar legal. A questão é, a médio prazo ele vai ficar legal? Você resolveu limpar teu carro, você bateu alguma coisa aqui, tudo bem que é dupla face, você pode colar quantas vezes quiser. Se eu colocar na frente do velocímetro, uma coisa ou outra eu vou acabar obstruindo. Eu poderia colocar aqui de lado, vai ficar bem legal também, mais visível. Mas do ponto de vista do meu ponto de vista aqui, não faz diferença eu colocar ele nessa parte aqui ou aqui embaixo escondidinho, tá? Então, obviamente, se eu deixar aqui muita gente que tiver de fora do carro vai perceber que eu tenho um shift light. Aqui somente eu ou uma pessoa que embarcar no carro vai saber o que é esse negocinho amarelo, tá? O shift light menor, que é esse daqui que a gente vai montar, ele é uma luz de LED. O maior, que é o que está no Crotalos, ele é uma lâmpada incandescente. Independente vamos dizer, da tua escolha, os dois vão ter um funcionamento bastante parecidos. A gente tem 3 fios aqui, um vermelho, tá? Um vermelho que é o positivo pós-chave, o marrom, ele é o terra, e o laranja, ele vai ser o sinal, o pulso que vai determinar o momento que o shift light vai acender. Sim, essa belezinha é programável, Bianca. Você consegue escolher a rotação que você quiser para ele acender, tá? Então o que eu vou precisar? Positivo pós-chave eu tenho aqui. Terra eu tenho aqui também. Eu vou precisar de um sinal que muito provavelmente vai ter que vir do motor. Então o que eu vou fazer para a gente deixar esse vídeo o mais rápido, o mais objetivo possível. Como eu vou, num primeiro momento eu vou montar aqui, não significa que depois eu possa mudar ele e colocar ele ali dentro do porta-malas. Eu vou encontrar um lugar aqui para passar o fio. Deixa eu ver onde que eu vou passar. Bianca, eu já acabei de passar já o fio. Uma vez que ele vai ser instalado ali dentro do Fusquinha, existem duas passagens principais. Aqui onde passa o fio do comutador e aqui embaixo do velocímetro a gente tem uma outra guarnição de borracha por onde passa o fio da chave de seta. Eu acabei escolhendo ali. Se eu fosse instalar o shift light aqui dentro, ele seria mais ou menos nessa posição. A gente teria todo esse espaço, ele ia brilhar através dessa telinha, tá? E é uma outra possibilidade no caso do Fuscati, no caso de algum carro que não tenha o alto-falante montado, tá bom? Mas o nosso vai ficar aqui mesmo. Bianca, agora um desafio para você. Eu tenho aqui um positivo pós-chave, um 15, um 30, que seria um terra, e aqui um pulso da bobina, do Borne 1 da bobina. Onde tem um 15 aqui para eu ligar? Não sei. Aqui a gente tem o 30, que vem direto desculpa, eu falei o 30 ali, mas é o 31, o terra. O 30 é esse daqui, ó, o positivo direto
da bateria, que é esse daqui. Passa pelo comutador de ignição, tudo que a gente tem no primeiro fusível aqui é positivo pós-chave. Então, esse daqui em particular, que é esse fiozinho vermelho, ele é um pré-fusível, tá? Ele está antes do fusível, para você não ficar sem ignição. Já dei até a dica da onde ele vai, ele é do positivo da bobina. E todos esses outros aqui, eles estão pós-fusível. Ou seja, tudo que está ligado aqui, se queimar o fusível, ele também vai deixar de funcionar. Tá bom? Então a gente pode ligar o positivo aqui, o positivo pós-chave aqui, ou em algum ponto desses aqui. O terra a gente pode ligar aqui, que é um terra, vamos dizer, tradicional, que eu tô utilizando aqui. E a gente também tem a possibilidade de ligar nesse fio aqui, ó. Esse fiozinho vermelho, que vem aqui dos instrumentos, ele é um 15, de quando você gira a chave no contato, ele precisa vir aqui, porque tanto a tua luz do óleo, a cebolinha do óleo, como a luz de carga da bateria, a gente pode considerar que eles são sensores que aterram o sinal. Então a gente pode pegar esse daqui também como um positivo. Bianca, e o sinal da bobina? Agora começou o nosso problema. A gente vai ter que puxar, pergunta, isso aí vai ter que puxar um fio lá de trás. Você teria que puxar um fio lá de trás? Ou terá, se você tiver um chicote original, ou se você não der atenção para aquilo que a gente comenta no canal. Qual a marca do chicote que está aqui, Bianca? Shinvelsky. Shinvelsky. Melhor chicote que tem. Eu acabei gravando um vídeo que a Bianca publicou na última semana. Eu estava brincando com o chicote na mão, porque eu gosto de fato do trabalho dos caras. E ela falou, vamos gravar um vídeo rápido, tanto que o vídeo ficou de pé e ela acabou publicando até no YouTube. Tá? E o que é legal do Shinvelsky? Primeiro, é tudo de cobre. Segundo, todos os conectores são soldados, igual eu falei ali. Todos os fios, conectores são identificados, além de vir um baita de um esquema elétrico. Desde que a gente montou o Fuscat, eu nunca tive problema com nenhuma lâmpada, nem nada disso, nem nenhum mau contato. O Jeep, então, já está aí faz mais de 3 anos também, sem problema nenhum. Bianca, vem aqui, eu quero te apresentar a solução dos nossos problemas nessa tarde maravilhosa de outono. Sobra reserva. Maravilhoso, hein? Temos que ver para onde que ele vai, ó. Ele é amarelo e ele tem uma listinha vermelha. Vamos ver se a gente acha ele onde a gente gostaria que ele tivesse? Vamos. Olha, Bianca. Dá uma olhadinha, amarelinho, uma listinha vermelha nele. Ótimo. Bem próximo da bobina. É só ligar ali no negativo da bobina, que é esse terminal de baixo. Aqui eu posso inclusive fazer uma pequena extensão, fêmea de um lado e fêmea do outro, que eu vou conseguir ligar esse fio direitinho ali. Gostou? Adorei. Agora eu tô só imaginando o cara que não quis comprar um Shinvelsky, que quis economizar alguma coisa, que vai ter que passar o fio. Boa sorte para você, eu espero que você continue acompanhando o nosso trabalho. Não vou gravar um vídeo de como é que você vai passar o fio aí, porque dá muito trabalho, tá? Então, próxima vez você compra o chicote certo pro teu serviço. Bianca, o que eu vou fazer então ali? Uma conexão, mais ou menos um palmo de fio, fêmea de um lado, fêmea do outro. E ali na frente também eu vou preparar as conexões. Positivo no pós-chave, fiz uma pequena emenda, ainda que não precisasse. O negativo também no aterrado aqui. Depois eu provavelmente vou redimensionar os fios aí para ficar com um acabamento melhor. E aqui está o sinal, que eu vou encaixar aqui agora, nesse conector. Encaixo aqui. E aqui o sinal é o negativo da bobina, porque é o fio que vai gerar a pulsação. Bianca, eu tô me sentindo o prático. Aquele porquê o mais perigoso que fez a casa de cimento. Sei. Tá? Porque eu fiz toda a minha lição de casa, usei o melhor chicote que tinha, então não tive que deitar aqui embaixo do pé de ameixa, no chão de terra. Tô limpinha, tá tudo instalado. Vamos ver se tá funcionando? Vamos. Piscou. Esse é o sinal de vida que ele está funcionando. Agora aqui atrás tem um botãozinho, que é o botãozinho da programação da rotação. Bianca, agora a gente tem um desafio. Porque como que a gente vai programar essa rotação se a gente não tem conta-giro? Você tem uma maquininha que pode resolver esse problema? Sim. Tá bom, vamos verificar isso então. Bom, Bianca, eu já montei meu scanner da década de 70 aqui. Esse analisador SAM, ele tem capacidade de medir a rotação, em outras palavras é um conta-giro.
ângulo de permanência e também medir a resistência do platinado, seria dos contatos do platinado. Aqui você tem uma escala bem, vamos dizer, bem otimista. Ou está bom ou está ruim, tá? O que a gente vai se concentrar dessa vez é a parte de rotação. Aqui você seleciona 4, 6 ou 8 cilindros. A gente vai de 4 cilindros, que é o motor que a gente tem aqui. Baixa RPM para fazer um ajuste fino da marcha lenta de 0 a 1500 ou então de 0 a 6000. Então o que eu vou fazer? Agora a gente vai fazer a calibração do Shift Light. Eu não vou fazer definitiva, eu vou fazer simplesmente a demonstração. Aqui a gente tem o motor na marcha lenta, ó. Eu acelero. Então você tem duas formas de fazer essa calibração. A primeira delas, você vai colocar o motor na rotação que você quer aqui atrás, ó. Eu tenho um botãozinho, tá? Eu vou colocar na rotação que eu quero. Vamos colocar em vamos colocar em 1500 RPM, só para demonstração, para o som não ficar muito alto. Quando você chegar em 1500 RPM, aperta o botão. No momento que a luz acender, se você soltar, ele vai gravar 1500 RPM, ou a rotação que você colocar. Vamos lá. Aqui, ó. Olha lá. Soltei. Agora ele volta. Agora eu vou deixar mais próximo possível para facilitar a visualização. Teoricamente, quando ele chegar em 1500, ele tem que acender. Olha lá. Então ele está funcionando de acordo com, vamos dizer, a precisão que você colocar na regulagem. Ah, Tonela, mas na prática o meu motor vai ficar 6.000 RPM. 6.000 RPM, para você deixar o motor sem carga, é uma rotação alta demais. Então o que a UDG proporciona? O ajuste na metade da rotação que você quiser. Então agora vamos fazer o seguinte, eu vou ajustar ele na metade da rotação que eu queira. Então eu vou colocar 1000 RPM e aí eu vou apertar o botão do mesmo jeito. Só que no lugar de eu soltar o botão na hora que a luz estiver acesa, eu vou esperar ela apagar para soltar. Eu vou fazer isso então para demonstração a 1000 RPM, tá? Pera aí que tá difícil aqui, Bianca, tá aparecendo bem aí? Ó, 1000 RPM, aperto o botão, luz acendeu, apagou, pronto. Então agora, teoricamente, ele vai acender a 2.000 RPM, que é o dobro da rotação que eu tinha calibrado, ó. Então você tem essas duas formas de fazer a calibração. A calibração na rotação real, na desejada, que você vai apertar, o LED vai acender, você vai tirar o dedo e vai soltar da rotação. E na rotação, na metade da rotação, aí você vai apertar, segurar o botãozinho por mais tempo, o LED acende, no momento que o LED apagar, ele vai contabilizar o dobro de rotação. Eu fiz em 1000 RPM para o barulho não ficar ensurdecedor e a gente conseguir gravar o vídeo, tá bom? Agora mais uma pergunta. Que rotação que a gente coloca qual que é a rotação ideal para você colocar no seu carro? Isso vai depender muito do tipo de aviso que você quer. No meu caso aqui, a minha realidade, o W100, o comando W100, segundo as tabelas, a rotação ideal, a rotação máxima dele de potência, 5.600. Tá, eu posso colocar em 5.600? Posso, mas 5.600 o motor já estaria esgoelado. Seria o ideal é colocar um pouquinho antes, 4.800, 5.000, por quê? Ele sobe de giro muito rápido em qualquer marcha, pela própria configuração do motor. Tá? Então se no momento eu estiver dando uma vacilada, o tempo que eu vou ter, acendeu, e ele está em 4.800, se eu tiver com o pé embaixo, para ele chegar em 5.600, provavelmente literalmente num piscar de olhos. Tá? 4.800, 5.000 RPM seria uma rotação ideal.
Posso fazer essa calibragem no método da rotação convencional, acelerar ele até 5.000 RPM, apertar, acender o LED e tiro o dedo, ou 2.500 RPM, 2.400, dependendo de quanto eu quiser. Acendeu, apagou, tira o dedinho do Shift Light e ele está calibrado ali aproximadamente para, no caso de 2.400 para 4.800 e no caso de 5.000 para, no caso de 2.500 para 5.000 nessa condição. Quem vai determinar a rotação que você vai utilizar é você, de acordo com o teu desejo e de acordo com a especificação do motor, pelo menos a noção que você tenha. Então, se você não tiver um old school desse daqui, um scanner old school, você vai precisar ou emprestar uma pistola de ponto que tenha uma marca de rotação, ou vai precisar emprestar um contagiro, ou por que não, já coloca junto com o Shift Light o teu contagiro da ODG, que eu acredito que, se você tiver espaço, é a melhor opção possível. Igual eu falei aqui, poderia muito bem colocar o contagiro, que aqui a gente quer deixar o painel no mínimo possível. Tonela, não consegui um contagiro, não tenho esse aparelho, ninguém me emprestou nada. Como é que eu vou fazer para escolher a minha rotação? Você pode fazer isso empiricamente pela tua sensibilidade quando você está dirigindo. Mas isso é quase que grosseiro se você não tiver vontade de agir de uma forma minimamente técnica. E agora eu vou dar uma dica, mas de qualquer forma vai precisar de uma ferramenta também. A Bianca vai com certeza escolher alguma coisa na loja do mecânico e deixar o link aqui para vocês na descrição. Bianca, você concorda comigo que o sistema de ignição ele trabalha numa determinada frequência? Sim. Tá. Tanto que você ligou... Eu liguei esse aparelho, Sim. ou um contagiros. Só que o contagiros ele não enxerga a rotação do motor, porque ele não está ligado mecanicamente no motor. Ele enxerga pulsos da ignição. E se a gente conseguisse ler esses pulsos e converter isso numa frequência para saber que rotação que o motor está trabalhando? Será? Multímetro dá? Um multímetro que tenha a opção de ler a frequência. A unidade de frequência é Hertz e o 1 Hz vai indicar um ciclo por segundo, tá? Então você tem, por exemplo, a rede elétrica da casa, ela trabalha 60 Hz, 60 ciclos por segundo. O motor, ele trabalha numa frequência variável. E a gente consegue mais ou menos não, com toda precisão, a gente consegue determinar qual frequência você quer de acordo com o número de cilindros do teu motor. E você pode, no lugar de ter todo esse equipamento, no lugar de colocar um contagiro, você pode, se tiver um bom multímetro, um multímetro que meça a frequência, você pode fazer de acordo com o que eu vou mostrar para vocês agora. Bianca, vamos lá, vamos colocar para a conta ficar mais fácil, um motor que esteja girando a 6.000 RPM, tá? Qual é a frequência do sistema de ignição desse motor? Se ele for um motor de um cilindro apenas, você considera que 6.000 rotações por minuto são 6.000 voltas de 360 graus do virabrequim por minuto. Detalhe, no ciclo 4 tempos, você precisa de 2 voltas completas para ter um ciclo de explosão, tá? Então, independente do número de cilindros, você vai dividir a rotação que você tem por 2. Então, um motor que está a 6.000 RPM, ele tem, na verdade, que seja de um motor de um cilindro, ele tem 3.000 faíscas por minuto. Lembra que eu falei que para você medir hertz é uma medida em segundos, tá bom? Se eu tivesse um motor de um cilindro, como é que eu faço para determinar se isso daqui está acontecendo em 1 minuto, 3.000 faíscas por minuto? Como é que eu faço para determinar em 1 segundo, Bianca? Divide por 60. Divide por 60, porque 1 minuto ele tem 60 segundos. Pronto, o meu motor de um cilindro apenas, funcionando a 6.000 RPM, ele está trabalhando a apenas 50 Hz, tá? Ele está trabalhando apenas 50 Hz. E se eu tiver um motor de 4 cilindros, que é o caso do nosso, o que eu preciso fazer? Multiplicar pelo número de cilindros. Multiplicar esse 3.000 pelo número de cilindros, que são 4. Aí eu fui para 12.000 ciclos
por minuto. Vamos dividir por 60 para ver quantos hertz dá? Não foi. Dividido. Oh, peraí. Dividido por 60. Eu tô no motor a 6.000 RPM, 4 cilindros, meu sistema de ignição está trabalhando a 200 Hz. Então, basicamente é isso. Só mais um exemplo. Um exemplo que é quase que o limite. Um motor a 6.000 rotações por minuto, 4 tempos dividido por 2. Aqui a rotação por minuto, aqui indica que é 4 tempos, com 8 cilindros. 24.000 explosões, eventos por minuto, dividido por 60, 400 Hz. E por experiência própria, posso falar para vocês que 400 Hz está quase que acima do limite que uma bobina cilíndrica consegue trabalhar. Ou seja, um V8 a 6.000 RPM, ele não vai funcionar nunca com o sistema de ignição original. E não pela questão do platinado, pela própria característica da bobina. Aí você vai precisar implementar, usar uma bobina de alta performance, usar uma bobina com uma resposta mais rápida e assim por diante. Então, basicamente é isso. A rotação que você quer, a rotação que você estiver estudando, dividido por 2, quando for o ciclo 4 tempos, e dividido e multiplicado pelo número dos cilindros. Vamos ver um motor, só por curiosidade, é legal ficar fazendo essas contas. 1.000 RPM, um motorzinho de Fusca, vai. Ele vai estar a 1.000 RPM, dividido por 2, na marcha lenta, vezes 4, porque ele é 4 cilindros. 2.000 eventos de ignição por minuto, dividido por 60, ele está trabalhando a 33.3333 Hz naturalmente o Hz é por segundo, mas ele tem 33 faíscas ocorrendo ali por segundo, ou seja, ele está, vamos dizer, no universo da eletricidade, no universo da eletrônica, é uma frequência francamente baixa. Tá bom? Então aqui você tem todas as características. Se você tiver um multímetro, por último agora, porque é legal fazer isso aqui, 5.600, a rotação que eu falei que era a máxima aqui, dividido por 2, vezes 4, a maior rotação teórica do comando W100, dividido por 60. Ele vai estar trabalhando a 186.6666 Hz, 187 Hz. Está numa frequência, francamente, bem abaixo ali da capacidade da bobina. Por último, se você quiser colocar a 4.800 RPM, que é o valor que eu tinha comentado, e for usar o multímetro, mais uma vez. Agora o pessoal que está assistindo provavelmente já está até deduzindo. Dividido por 2 vezes 4, 9.600, dividido por 60. 160 Hz. Então, se você quiser calibrar o teu shift light a 4.800 RPM no motor 4 cilindros, você precisa estar no teu multímetro. Infelizmente eu não tenho um aqui para fazer a demonstração, mas assim que a gente tiver a oportunidade eu gravo um vídeo só disso. Vai ter a frequência de 160 Hz cravado. Tá bom? É isso. Entendeu, Bianca? Sim. É legal, né? É. Você vê que todas as coisas elas vão se encaixando. Bom, primeiro cara que eu quero agradecer, Paulo Chinvelski, porque evitou que eu tivesse que deitar na terra ontem, na hora que eu estava instalando o Shift Light. Quero agradecer a mim mesmo por ter sido inteligente o bastante para comprar o melhor chicote de todos. Agradecer a ODG, que realmente esse mini Shift Light me encantou bastante. Existe a versão maior que está no Crotalos. De repente, se você quer um negócio mais ostensivo, mais chamativo, é uma excelente opção também para você usar com contagiros ou não. Eu vou ficar devendo a volta para vocês porque caiu uma tremenda chuva. Eu vou calibrar ele ainda para 4.800, mas muito provavelmente a semana que vem vocês vão acompanhar no Instagram umas esticadas de marcha e o anjinho da guarda aqui do meu motor avisando para eu tirar o pezinho direito do acelerador. Tá joia? Muito obrigado por ver os nossos vídeos. Bianca, obrigado, que eu sei que você caprichou nas filmagens. E até o próximo.